Pessoal, eu tô com um ser humano aqui que hoje a gente foi constatar que realmente ele não veio desse planeta. Putz, não deu pra fazer o filtro de ET. Deus agindo e protegendo. A gente sempre espera um filtro ruim, né? Que vai deixar a gente com a autoestima lá embaixo, no chão. Mas a gente já sabia, quem conhece o Franklin sabe que o bicho tem corpo, né, com um percentual de gordura sempre baixo. E cá entre nós, eu cuido desse ser humano um tempinho, você não é uma pessoa que faz dieta muito certo. Não sou um paciente exemplar, preciso reconhecer isso. E hoje a gente conseguiu descobrir na parte no teste genético dele que realmente ele tem poucos genes relacionados ao sobrepeso. O metabolismo de carboidrato dele é perfeito, ou seja, o carboidrato tem um baixo metabolismo bom de carboidrato, ET. Poucos genes relacionados à obesidade, ET. Poucos genes relacionados a ganho de gordura, ET. Né? Alguma coisa para me sentir normal? Então vamos falar as coisas ruins do teste genético desse ser humano. Então duas coisas que eu queria mostrar para vocês, na verdade. É que ele tem uma alteração no gene. Qual que é a coisa mais difícil de você tirar da sua dieta, Franklin? Doce. Sempre bati nessa tecla. E ele sempre falava, é psicológico. Então hoje... E esse polimorfismo, ele aumenta muito a vontade de comer doce. E foi a maior dificuldade sempre dos nutricionistas criarem estratégias nutricionais para fazer ele tirar. Mesmo sendo algo negativo no meu resultado, eu estou feliz. Porque eu estou podendo usar isso contra ele. Gente, e é verdade, cara. A gente tá dando risada aqui, porque ele tem um polimorfismo, uma alteração no gene que é o SLC2. Bom, tem um monte de post meu falando sobre isso, mas melhora muito a função desse gene quando você tem polimorfismo nele, quando você coloca na sua dieta alimentos cítricos, amargos ou azedos. Procura aí no feed que tem post relacionado à vontade de comer doces, tá? A segunda coisa, gente, é um gene que é o CONT. Ele tem uma CONT que a gente chama de CONT rápida. A CONT é um gene que degrada as catecolaminas do nosso corpo. Catecolamina é adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são substâncias que deixam a gente mais motivado, que são substâncias que melhoram a nossa disposição, são substâncias que deixam a gente um pouco mais ativos, certo? Quando você tem uma CONT rápida, você tem menos dessa substância no corpo. Então são pacientes que se beneficiam muito da atividade física de manhã. E esse ser humano justamente treina a vida inteira à noite. Então é uma coisa que a gente vai começar a ajustar. São pacientes que se beneficiam muito do treino pela manhã. E o terceiro ponto interessante que veio no teste do ET é um metabolismo horroroso de cafeína. Ele tem os piores polimorfismos de risco, ou seja, o café no corpo dele, em vez de durar 6 horas, que é mais ou menos o normal, ele tem uma tendência a durar mais de 12 horas, às vezes, quem tem um metabolismo lento. Então isso atrapalha muito no sono, atrapalha muito no comportamento, ele fica com um comportamento mais... e uma memória e uma cognição mais desorganizada, enfim... Estratégias para isso, café só até o meio-dia. Então, só para vocês entenderem que às vezes uma substância que é o cafezinho, se você for um metabolizador lento, pode interferir muito nos resultados e nos seus comportamentos e nas suas escolhas, etc, etc, etc. Pessoal, olha a cara do ser humano terminando mais um dia, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, deixa eu tentar responder algumas perguntas, tá? Primeiro, esse trabalho que a gente faz aqui na clínica é uma coisa que a gente chama de nutrição e medicina de precisão, tá? A medicina de precisão no Brasil é muito mais difundida na parte de farmacogenética, que é uma parte que eu me interesso muito pouco, que está relacionada à medicação. Então, por exemplo, que medicação ela vai ser mais assertiva para determinado genótipo, certo? O que a gente faz aqui está mais relacionado à medicina preventiva de precisão, que é entender como funciona o funcionamento do teu organismo, os polimorfismos genéticos, que são pedacinhos do gene. Polimorfismo genético, tá te chamando de gene já. Vai vendo como é que tá o meu dia aqui, depois de ler mais de 8 testes genéticos hoje. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bom, polimorfismo genético é um pedacinho do gene que não funciona da maneira na qual ele precisaria funcionar. E isso acaba fazendo com que o paciente tenha faz com que o paciente tenha alguns riscos. Então, por exemplo,
Se você sabe que você tem muitos polimorfismos, ou seja, muito pedacinho, muitos genes relacionados a um metabolismo mais lento, que você precisa fazer mais atividade física, você começa a focar naquilo que você mais precisa. Se você sabe que você tem um metabolismo mais lento de carboidratos, você começa a se policiar a comer menos carboidrato. Na verdade, não é mais lento de carboidrato, mas uma predisposição a ter um metabolismo mais lento, tá? Porque quando a gente está falando de genética, a gente está falando de predisposições. E por que eu brinco que isso é prevenir, gente? Porque simplesmente o nosso corpo está programado para ter um estilo de vida saudável. A nossa genética está programada para ter um estilo de vida saudável. Então, quando eu estou falando de prevenção, eu estou falando de gerenciamento de estresse, estou falando de sono, estou falando de se alimentar bem, etc, etc, etc. A parte genética, ela só individualiza. Tem pacientes que têm um impacto da atividade física muito alto, pacientes que têm um impacto do carboidrato muito alto, tem pacientes que têm um impacto das vitaminas muito alto, tem pacientes que têm um impacto de até genético, ele ajuda apenas, tá? Então é aí que eu queria chegar. Começa a se perceber um pouco mais, se sinta um pouco mais, fique um pouco mais sozinho, se perceba. Você tem opção alimentar, de resiliência ao estresse, né? Genes relacionados a piora da motivação, isso faz com que você individualize um pouco mais o tratamento. Você precisa fazer um teste genético para descobrir isso, gente? Você não precisa fazer um teste genético. Não existe ninguém, seres humanos, que sabem mais do que você mesmo. É que você ainda não aprendeu a se sentir, a se perceber. Então eu te convido a perceber o que você está comendo, eu te convido a perceber o que você está sentindo, eu te convido a perceber como você está se comunicando com as pessoas. Isso é ter saúde, tá? Ter saúde não é você só estar vivo e ter exames normais. Ter saúde é você se sentir bem, pleno, maravilhoso. E para isso você precisa ter um estilo de vida saudável que inclui desde as suas relações sociais até sua alimentação, o tipo de exercício físico que você faz, aquilo que você pensa, e etc, etc, etc. Não é só a parte genética que conta, apesar dela te predispor a ter um monte de coisa, tá, gente? Tinha um monte de coisa pra falar pra vocês, mas eu ia ficar falando até amanhã, vai ficar muito prolixo aqui. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Permita-se sentir e seja o seu médico. Ah, só uma coisa. Calma. Para. Nossa, eu sou muito tosco, velho. Não sei como vocês me aguentam aqui, sinceramente. Mas vamos lá. Por que normalmente as pessoas não cuidam da saúde? Porque as pessoas elas acham que tem saúde. E normalmente a gente não cuida daquilo que a gente tem. Olha que insight poderosíssimo, certo? Então, o que a gente tem que descobrir de fato? Descobrir o que é nosso. A sua saúde é sua? Não, você acha que é sua, porque em qualquer momento isso pode ser tirado de você. Então ela não é sua. Você concorda comigo? Só é sua, só é seu aquilo que você tem em total posse. Então o que você tem em total posse? A vontade de cuidar da sua saúde. Então olha que maravilhoso isso, gente. Só cuida da saúde de maneira plena quem tem vontade. Deixa eu só voltar um pouco para recapitular aqui, para vocês entenderem. Tem gente que tá falando, caralho, o Pedro tá ficando doido, ele tá falando que a minha saúde não é minha. E realmente, a sua saúde, anjo, não é sua. Você só tem uma coisa, que são suas vontades, sua vontade de cuidar da sua saúde. A sua vontade ninguém pode mudar. Eu posso tentar mudar a sua vontade, mas você só vai mudar se você permitir, certo? A sua vontade é uma coisa muito exclusiva sua. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas acham que elas têm saúde. Porque elas acham que elas têm tempo para cuidar da saúde. Então você sempre vai deixar para amanhã. Você sempre vai deixar para amanhã comer aquela coisa saudável para você ter aquele bom. Use o que você tem agora, que é o momento presente, e as suas vontades para cuidar daquilo que realmente vai te deixar feliz, que é a sua saúde. Muito obrigado. Relacionamento, você sempre vai deixar para amanhã. Se cuidar, você sempre vai se deixar para depois, porque você acha que você tem saúde, mas, como eu disse, a saúde é algo totalmente inerente ao tempo. Então, não deixe para depois.